Olá, queridos, que bom encontrar com vocês mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Esse espaço é nosso, um espaço amplo de aprendizagem. Sou a professora Simone Silva, sou a professora de matemática aqui, terceira série ensino médio, e vem comigo o que tem planejado para esta aula. A nossa aula de número 12 tem como objeto de conhecimento geometria espacial, investigação do volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio de Cavalieri, com detalhamento em conceitos básicos de volume, visualização e representação tridimensional. Pois bem, queridões, agora nós vamos ter ali a nossa conversa matemática, mas antes eu quero te dar um conselho. Sabe aquele material que você faz anotação? Já está tudo organizado? Sabe aquilo ali que tira a sua atenção? Então se afasta e vamos então iniciar a nossa aula. Então, como nós vimos aí no nosso detalhamento, nós vamos estar estudando volume, mas é interessante que antes de começarmos ali o estudo de volumes, a gente retome aqui nas representações das figuras, tudo bem? Das figuras espaciais ali, dos sólidos, das figuras planas, para que a gente possa perceber quais figuras, quais sólidos têm volume. E nós começamos aí fazendo a diferenciação entre área, que é 2D, e volume, que é 3D. E para trabalhar aí a questão da área 2D, eu trago aqui uma vista superior para vocês. Vista superior é a vista de cima, uma vista 2D de um retângulo. E o que é que a gente percebe aí? O nosso retângulo ele vai ter ali duas dimensões, que é a largura e o comprimento. Por ser uma figura ali 2D, ele não vai possuir volume, ele vai possuir área. E o cálculo dessa área é dado por qual fórmula? Comprimento vezes largura. Mas quando nós falamos de volume, nós já nos referimos ali a sólidos. E você pode ver que aqui ao lado do nosso retângulo há o quê? Aí um paralelepípedo, tudo bem? Na perspectiva ali dele, e é aí uma imagem 3D. Como é que eu consigo diferenciar ali uma imagem 2D para uma imagem 3D? A imagem 3D é como se tivesse ali um paredão à sua frente. Imagina que você está bem ali perto do comprimento, que você é do tamanho de uma formiga, então você vai ver um paredão. Isso já caracteriza ali uma figura 3D, e toda figura 3D tem três dimensões, como nós visualizamos aí. Vai ter a altura, a largura e o comprimento. Então, essa figura 3D aí, se a gente olhar, tem o formato de uma caixa. Então, comporta algo guardado dentro dela, então ela tem volume. E o volume de uma figura 3D é dada por qual fórmula, por qual multiplicação? Comprimento, largura e altura. E é interessante que quando a gente está falando aqui de dimensões, quando a gente fala de volume, é muito interessante que a gente tenha aí, não é uma diferença de quando é só uma linha, de quando é ali só uma área e de quando tem o volume. Por quê, gente? O entendimento de volume surge justamente ali da transição entre as dimensões. Então, se nós não tivermos essa definição, esse discernimento, a gente pode ter uma certa dificuldade aí na hora de saber quando calcular volume. Então, imagine que todo esse processo aí é uma expansão de horizontes, tudo bem? Que cada nova dimensão adicionada transforma uma linha em superfície e, por fim, ali a superfície em um corpo com preenchimento e capacidade, como foi o caso que nós vimos aí do retângulo para quem? Para o paralelepípedo, tá? Então, para ter essa definição aí bem trabalhada, quando é só uma linha, quando tem área e quando tem volume, é que agora nós vamos assistir juntos aí um VT denominado Evolução das Dimensões. Vamos lá? A primeira dimensão, 1D. O comprimento. Tudo começa com a linha. Em um mundo unidimensional, só existe uma direção, para a frente ou para trás. A característica. Comprimento. A unidade. Metros, m. Centímetros, cm. O limite. Aqui não existe dentro nem fora. Você só pode medir distância entre dois pontos. A segunda dimensão. A área. Quando pegamos essa linha e a puxamos para o lado, criamos uma superfície. É o salto da linha para o plano, como um quadrado ou um círculo. A característica. Comprimento vezes largura. A unidade. Metros quadrados. O conceito de área. Agora podemos cobrir uma superfície. Imagine pintar um chão. Você está ocupando o espaço 2D. A terceira dimensão, 3D. O volume. O grande salto acontece aqui, quando pegamos essa superfície 2D e a empilhamos
ou a puxamos para cima, altura, criamos um sólido. A característica: comprimento vezes largura vezes altura. A unidade: metros cúbicos. O conceito de volume. O volume é a medida do espaço ocupado por esse corpo. Um cubo, uma esfera ou você mesmo são objetos 3D. Então, queridos, viu como a gente tem que saber essa diferenciação? Tudo começa com a linha, que depois passa ali para uma figura 2D e depois vai desaguar ali numa figura 3D, e justamente a figura 3D é que trabalha com volume. Então, continuando a nossa aula aqui, vamos falar mais um pouco sobre o volume. O volume de um sólido corresponde aí à porção do espaço ocupada por esse sólido ou a capacidade que ele possui de armazenar substâncias. O volume representa uma grandeza física tridimensional, como vocês já estudaram aí na física, não é? Sendo definido pela interação de 3 dimensões espaciais: comprimento, largura e altura, ou então profundidade. Mas eu quero retomar principalmente essa parte aí que diz: definido pela interação de 3 dimensões espaciais. Quando se fala interação, está se referindo aí à multiplicação dessas 3 dimensões, tudo bem? E quando a gente fala ali altura ou profundidade, eu vou te dar um exemplo agora, para na hora que estiver ali pensando no dia a dia, você não ficar na dúvida. Qual é a altura? Qual é, né? Sabe uma piscina? A piscina diz assim, a altura da piscina, até porque a gente olha para baixo. Então, pense na profundidade. Essa profundidade aí na questão de sólidos, aí corresponde à altura, tudo bem? Mas todas as vezes que nós calculamos volume, ele vai ter ali uma unidade de medida. Então, olha só, a unidade de medida aí para a grandeza, volume, adotada pelo Sistema Internacional de Medidas, é um metro cúbico, como você vê a representação ao lado. E por que um metro cúbico, professora? Nós não estamos falando aqui de uma figura 3D, não tem 3 dimensões. Então, ali, por ter 3 dimensões e por estarmos trabalhando ali, não é? Com a multiplicação, a gente vai recair lá no conceito de potência, lá na propriedade de potência, quando a gente multiplica ali 3 de base igual. Então, a gente vai conservar a base e vai elevar ali a soma dos expoentes, tudo bem? Por isso que vai ficar metro cúbico aí pelo Sistema Internacional de Medidas, mas não é só ele, porque existem outros. Mas agora é interessante que quando a gente fala de volume, a gente fale também de capacidade. Sabe quando você vai comprar um refrigerante? Né? Quando você compra um refrigerante, vem um refrigerante com todo o recipiente, com toda a garrafa ou com toda a lata. Então, ali você compra o volume. Mas também há uma outra definição aí que anda junto com o volume que é interessante a gente saber, de olho na tela. Então, olha só, volumes versus capacidade. Quando é que eu tenho volume? Quando é que eu tenho capacidade? Volume é o corpo do objeto. É quando você leva ali o líquido, a substância, o gás, o que vem dentro ali do corpo, mas você também leva a embalagem. O volume ele é medido em metros cúbicos, centímetros cúbicos, mas a capacidade é o que o objeto comporta. Imagina que você foi comprar, né, tá em um local, pediu uma bebida e a bebida vem e é colocada ali, depositada no seu copo. Então, esse líquido ali que o copo vai conter, que é justamente o que você está pagando, é a sua capacidade. E a capacidade também ali vai ter a sua unidade específica de medida. Quer ver? Olhe na tela, a capacidade já é medida em litro e mililitros. Só que para você entender ali essa questão de volume, de capacidade, vamos assistir juntos um VT. Ao segurar esta garrafa, o que você vê é o volume total dela. Isso inclui todo o vidro por fora. Mas a capacidade é diferente. É apenas o espaço interno onde o líquido cabe. Nesta garrafa, por exemplo, a capacidade é de 2 litros. Agora, imagine algo maior. Uma caixa d'água de 1 metro cúbico ocupa todo esse espaço que você vê. Mas a sua capacidade real, ou seja, a quantidade de água que ela consegue guardar dentro de si, é de 1000 litros. Pois é, vimos aí, não é a diferença entre eles dois, é importante que você consiga enxergar isso daqui para frente, mas quando a gente está trabalhando o volume, existem algumas conversões entre unidades de medidas que são fundamentais. Vamos então verificar quais são? As conversões obrigatórias. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, e 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, galera, faz a anotação, deixa isso daí visível, porque existem questões que te dão ali todas as medidas em centímetro
em centímetro, você calcula o volume e lá no final ele pede, né, em mililitro. Então, você tem que saber fazer essa conversão para que você não perca a questão. Mas aí você me perguntar, professora, como é que faz essa conversão? É simplesmente igualar? Né? Chego lá, é porque é X, aqui também vai ser X? Não. Existe aí todo um processo que você já aprendeu lá no ensino fundamental, mas aqui nós vamos retomar, nós vamos relembrar, tudo bem? Então, de olho na tela. Olá, estudantes! Vou apresentar a vocês um resumo rápido apresentando a conversão, como vemos a operação matemática, mais o resultado de metros cúbicos para litros. Vamos lá! De metro cúbico para litro, devemos multiplicar o valor por 1000. Exemplo, 1 metro cúbico vezes 1000 é igual a 1000 litros. Agora, de litros para metros cúbicos, devemos dividir o valor por 1000. Vejam só, 5.000 litros divididos para 1000 são iguais a 5 metros cúbicos. Para finalizarmos, vamos ver de decímetro cúbico para litros. Neste caso, não se altera, pois multiplicamos por 1. Vejam só, 3 decímetros cúbicos vezes 1 é igual a 3 litros. Anotem essa tabela para terem em mãos quando precisarem, no momento de revisão ou de uma situação do cotidiano. Bom estudo a todos! Fez as anotações, com certeza você fez, porque eu sei que você é aplicado. Só que nós já vimos aí definição de volume, nós já vimos as unidades de medidas e as conversões necessárias. Só que agora nós vamos dar um passo adiante aqui na nossa aula e nós vamos ver aí volume de certos sólidos, tudo bem? Então, de olho na tela para que você não perca nenhum detalhe. Quais são os sólidos aqui que nós vamos trabalhar agora ali o volume em forma de fórmula? Prismas, pirâmides, cilindros, cones e esfera, tudo bem? Intuitivamente, o volume do sólido é a quantidade de espaço por ele ocupado. Avançando na nossa aula, vamos lá em prisma e cilindro e qual é a regra geral. O volume é a área da base multiplicado pela altura. No que se refere aí ao prisma, nós vamos considerar o cubo e o paralelepípedo, tudo bem? Então, o volume aqui no prisma é dado por quem? Por área da base multiplicado pela altura. Para um paralelepípedo agora, moçada, de lados ABC, e sabendo ali que o volume é o resultado da multiplicação das suas dimensões, o volume então aí vai ser determinado pela multiplicação de A por B por C. E para não ficar aqui só conhecendo fórmula, e como nós somos vestibulandos, né, e também temos o Enem pela frente, nós vamos fazer uma questão juntos para fazer a aplicação dessas fórmulas. Olha o que diz a questão. Um reservatório de água possui o formato de um prisma reto de base retangular, com as seguintes dimensões internas: 2 metros de comprimento, 1,5 metro de largura e 1 metro de altura. Sabe-se que no momento o reservatório contém água até 3/4 da sua altura total. Primeira chamada de atenção que eu quero fazer aqui para você é que as dimensões estão na mesma unidade de medida que é metro, então é tranquilo. Seguindo, considerando que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, olha aqui uma das conversões. A quantidade de água em litros, por isso que ele deu essa conversão, que ainda cabe nesse reservatório até que ele fique completamente cheio nós temos aí 5 alternativas e nós vamos atrás da resposta correta, tudo bem? Então, olha só, moçada. Fazendo aqui, nós vamos ter o cálculo do volume total. O volume de um prisma retangular, que é o paralelepípedo, é dado pelo produto das suas 3 dimensões, comprimento vezes largura vezes altura. Então, 2 vezes 1,5 multiplicado por 1, que vai ser 3 metros cúbicos. Só que nós temos que converter para litros. A questão está pedindo o volume total em litros. Sabendo que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, fazendo agora, olha só, quanto era? 3 metros cúbicos, só que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, então 3 vezes 1.000, 3.000 litros, mas essa questão aqui, ela trazia mais uma situação. O reservatório já estava cheio, já tinha ali 3/4 de água. Só que ele quer ali quanto falta para encher totalmente esse reservatório. Qual é a parte que falta? Falta uma parte de 4. Como assim, professor, uma parte de 4? Meu amor, foi dividido em quantas partes ali? 4. Se 3 já estão preenchidas,
Quantas partes faltam para chegar em 4? Uma. Então, ali resta para preencher 1/4 da capacidade total. E qual foi a capacidade total que nós vimos aí? 3.000. Então, 1/4 de 3.000, 1/4 vezes 3.000. 1 vezes 3.000 dividido por 4, que vai dar aí 750 litros. Tranquilo? Avançando então aqui na nossa aula, o próximo que nós vamos ver é o cilindro. Só que o cilindro, a base dele é um quê? É um círculo. Como a base é um círculo, a área da base já é aquela conhecida lá desde o ensino fundamental. Π vezes R ao quadrado. O volume é quem ali, ó, a área da base vezes a altura. O cilindro é fácil, é tranquilo. Então, se o volume é a área da base vezes a altura, e sabendo que a área da base é πr ao quadrado, é ela que vai multiplicar aí pela altura. Mas para não ficar só na falação, bora fazer uma aplicação de novo. Um reservatório de água tem o formato de um cilindro circular reto, com raio da base medindo 3 metros e a altura de 10 metros. Começa logo a destacar essas partes que são importantes na resolução. Considerando π igual a 3,14, qual é o volume total de água que esse reservatório pode comportar quando está completamente cheio? Vamos lá, então? Como o reservatório é um cilindro, a gente já sabe que a fórmula do volume é πr ao quadrado vezes altura. Tudo bem? E aqui ele destacou, ó, tudo que a gente precisa para trabalhar na nossa fórmula, onde o π é igual a 3,14, o raio 3 metros e a altura 10 metros. Fazendo a substituição aí, nós temos que a área da base é πr ao quadrado, o valor do π, o raio ao quadrado. 3,14 multiplicado por 9, a área da base é este resultado aqui e está ao quadrado porque é área, não é volume, tudo bem? Então, avançando, agora o que é que falta? Falta multiplicar pela altura. Esse primeiro cálculo aqui, que foi em metros quadrados, é a área da base. E tem que multiplicar também pela altura que está em metro. Então, 28,6 multiplicado por 10, nós vamos ter este resultado. Eu aproveito agora para explicar mais uma vez para vocês. Por que que aparece esse m ao cubo? Gente, olha aqui, potenciação de bases iguais. Quando tem só a letra, o expoente é 1. Então, lá do 9º ano, a gente conserva a base e somos expoentes. Por isso que daí, metro cúbico. Tudo bem? Avançando, então, aqui nós vamos ter o cone. O volume de um cone é 1/3 do produto da área da base pela medida da altura. É o cone, gente, é aquele chapéu de aniversário. Quem é que vem ali na base? Exatamente, a circunferência. Qual é a área da base? πr ao quadrado. Logo, a fórmula do volume aí do cone é 1/3 de πr ao quadrado h. Fazendo a aplicação, um reservatório de formato cônico, cone circular reto, é utilizado para armazenar grãos. Sabe-se que o raio da base desse reservatório mede 2 metros e a sua altura é de 6 metros. Opa, olha aqui, vocês foram abençoados novamente, porque tudo está na mesma unidade de medida. Professor, e se não tiver? Se não tiver, você vai ter que escolher uma unidade de medida para fazer aí, para transformar, para deixar na mesma. É tipo, se tiver metro e centímetro, ou você passa tudo para metro, ou você passa tudo para centímetro. Mas eu te aconselho a passar tudo para metro, porque pelo Sistema Internacional de Medidas, ele é unidade padrão, tudo bem? Devido a uma manutenção, o reservatório será preenchido com material que ocupa exatamente 2/3 da sua capacidade total. Considerando π igual a 3,14, o volume do material depositado nesse reservatório em metros cúbicos é apenas uma alternativa correta e agora nós vamos ver o desenvolvimento. O volume de um cone é quem? É a 1/3 parte do volume de um cilindro com as mesmas dimensões. Tranquilo? Então está aqui a área, a fórmula do volume. Agora nós já identificamos os dados, quem é o raio, quem é a altura e quem é o π. São esses dados que nós vamos substituir onde, moçada? Nós vamos substituir na fórmula. Ó, 1/3 de πr ao quadrado h, e não esqueça que está sendo aí multiplicado. Só que calma,
não vai querer fazer logo aqui a multiplicação de 3,14 por 2, não. Primeiro resolva esta potenciação que aparece aí. Quando você resolve a potenciação, você fica ali com 3,14 multiplicado por 4 multiplicado por 2, que vai dar aí 3,14 multiplicado por 8, que você vai obter este resultado bem aqui, tudo bem? Mas, professora, não tinha ali o 3 do denominador? Tinha o 3 sim. Mas o que aconteceu? Ele simplificou esse 3 aqui, ele dividiu. 6 dividido para 3 dá quanto mesmo? Exatamente isso. Deu 2. Por isso que 4 vezes 2, 8. Tudo bem? Então, o volume aí procurado dá esse resultado. Acabou a questão? Não, nós temos mais um passo. Qual é o passo? Calcular a parte preenchida. Tudo bem? Então, o problema pede o volume do material, que é 2/3 do total. Então, o volume do material aí vai ser 2/3 do total. Você vai proceder aqui a multiplicação do numerador, que é esse número de cima, pelo valor do volume, e vai dividir por 3. Só que nessa divisão por 3, o resultado não deu exato. É por isso que tem aí esse símbolo nessa representação de aproximado. Então, vai dar aproximadamente este valor. Viu como é muita fórmula? Viu como é muita substituição? É por isso que quando a gente está trabalhando com fórmula, com cálculo de volume, é interessante que quando você for ler a questão, você destaque ali os dados, os valores que serão necessários na realização ali da fórmula, na substituição na fórmula, e depois você leia novamente para que você entenda o que é que a questão está pedindo. Tudo bem? A leitura é a atenção máxima. Mas avançando aqui para o próximo sólido, nós chegamos na esfera. E o que é que diz aí a esfera para a gente? Se a área mede a casca da esfera, o volume mede a capacidade, ou seja, quanto espaço existe dentro dela para preencher com algo, como água, ar ou material. Gente, lendo isso daqui, não que ele tenha a forma, tá? Me lembrou muito o ovo da Páscoa, né? O ovo da Páscoa ele não tem necessariamente ali a forma de uma esfera, mas já reparou que sempre vem ali um espaço vazio, vem só a casca de chocolate? É justamente esse espaço aí que existe, que dá para preencher com algo, aí que a gente vem, não é, trazendo aqui a definição de volume, mas só falando que ali o ovo da Páscoa não tem o formato de uma esfera. Raramente, alguns bombons têm, mas o ovo da Páscoa necessariamente não, tudo bem? E se tratando de esfera, qual é a fórmula para calcular o volume? 4/3 de π vezes r ao cubo, e vestibulando, atenção. Quando eu falo 4/3 de π, na verdade eu estou dizendo 4/3 vezes π vezes r ao cubo, tranquilo? Então vamos aqui fazer a aplicação dessa questão. Uma empresa de cosméticos deseja fabricar um sabonete líquido em uma embalagem com o formato de uma esfera perfeita. O departamento de marketing solicitou que o sabonete tenha um volume de exatamente 36 π centímetros cúbicos. Preste atenção aqui que o volume já foi dado ali pela empresa, tá? Para o cálculo do custo de fabricação da embalagem, é necessário determinar a área da superfície esférica. A área da superfície dessa embalagem é em centímetros quadrados. 5 alternativas, mas só uma é correta. Gente, se ele quer ali a área da esfera precisa do raio, mas o raio em momento nenhum veio explícito aí na questão. Então, o que significa? Significa que usando este volume já informado, nós vamos descobrir o raio para calcular a esfera. Então, o vestibulando percebe. Nem sempre a questão ela vai te dar ali de bandeja todos os dados da questão. É preciso que você saiba linkar as informações para que você chegue ali ao que a questão quer. Então, se ele quer a área eu preciso do raio. Mas como a questão não trouxe o valor do raio explícito, mas me deu o volume, então eu vou usar o volume para descobrir. Vem comigo então, olha só, 5 alternativas, só uma é correta, então eu vou começar por onde se deve. Eu vou ali encontrar o raio usando quem? O volume. Só que lembra comigo que a fórmula do volume é 4/3 de π
R ao cubo, tudo bem? Só que este volume aqui já tem um valor definido, que é quanto? 36π. Então, se eu quero o valor do raio, o que acontece? Eu vou substituir na fórmula quem eu já tenho. Se a fórmula é aqui, volume é igual a 4/3 de π r ao cubo, qual o valor do volume? 36π, que é igual a 4/3 de π r ao cubo. Tudo bem? O que é que eu consigo aí agora fazer para achar o valor do raio? O que a gente consegue aqui fazer para achar o valor do raio é aqui, ó, eliminar este π, não é? Cancelar o π. Então, ele nem aparece mais aqui porque ele já foi ali suprimido. Quando eu tiro o π, eu fico com 36 igual a 4/3 r ao cubo. Tudo bem? Multiplicando por 3 e dividido por 4. Professor, agora foi. Onde é que eu multiplico por 3 e divido por 4? Meu amor, olha para esta parte bem aqui. Eu não tenho uma igualdade? Eu não tenho o 3 aí no denominador? Então, esse 3 vai passar para o outro lado multiplicando o 33. O 36, desculpa. Eu não quero o valor do raio. Então, quem está ali colado no raio, ó, tem que capar o gato, tem que sair dali. Quem é que fica quando eu levo o 3? É o 4. Então, se o 4 está multiplicando pelo raio, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Tudo bem? Então, r ao cubo é igual a 36, que eu multiplico por 3 e divido por 4. 36 aqui dividido por 4 vai dar 9. 9 vezes 3, 27. R ao cubo é igual a 27. Raiz cúbica de 27. Pensa aqui comigo, vestibulando. Quem é que eu elevo ao cubo para dar justamente 27? É o 3. Como assim o 3, professora? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Pronto. Achei a medida do raio. Quem eu tenho que calcular agora, você lembra? Você não pode perder o foco. Agora eu vou calcular a área. A fórmula aí da área da esfera, da superfície esférica, é dada por 4π r ao quadrado. Mas agora nós já temos o valor do raio. O valor do raio é quem? 3, que nós achamos aí utilizando o volume, tudo bem? Então, substituindo na fórmula, a área é igual a 4π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 4, 36. 36π centímetros quadrados. Aí você vai dizer assim, ah, professora, já manjei tudo, já saquei tudo, e agora eu já sei que o volume ali da esfera vai ser sempre igual à área. Nananina, não, aí foi coincidência. É por isso que existe a fórmula para o volume e existe a fórmula para a área. O que aconteceu aqui foi pura coincidência. Então, querido, fez todas as anotações possíveis? Acompanhou aí a leitura das questões? Resolveu comigo? Isso faz toda a diferença, viu? Na hora da prova, na hora do vestibular. Então, aí, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.